Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quinta-feira, e a gente vem aqui falar um pouquinho sobre essa coisa que toma conta de nós praticamente todas as vezes quando nos acontece algo ruim, quando a gente tem que tomar decisões, né? Que é o medo. O medo é algo que nos trava, que atrapalha a gente a seguir em frente. O medo é a falta de fé que a gente tem. A nossa fé, ela é muito fraca. Quando uma pessoa ela alimenta em você a fé verdadeira, nada abala essa pessoa. Vem a dúvida, vem. Por quê? Porque nós somos humanos, né? Vem a dúvida, um exemplo. Você vai fazer um exame, você está desconfiado que você pode ter um câncer de mama, né? Você tem um câncer de mama, você está desconfiado que aquilo ali, você entra em pânico, né? Você não quer muitas vezes fazer o exame, por quê? Porque a tua fé, ela tá bugada. A tua fé, ela tá voando por aí. Quando você tem uma intimidade, né, com esse mistério chamado fé, mesmo que ela seja pouca, você vai em frente. Você enfrenta aquela situação. Eu tenho fé que nada vai ter ali. E se tiver, já escutei tanta gente falar isso, e se algo aparecer ali naquele exame, eu continuo tendo fé que Jesus vai me ajudar, seja de uma forma ou de outra. Isso a gente pode citar vários acontecimentos. Um emprego, né? Um emprego tão desejado. Muitas vezes a gente coloca o currículo ali, mas a gente fica com medo. A gente fica com medo, fica colocando obstáculos. Com certeza tem pessoas muito mais qualificadas do que eu para ficar naquele lugar. Por quê? Porque eu não estudei para tal coisa, porque isso, porque aquilo. Então a gente coloca o medo no meio. Senhor, eu estou morrendo de medo. Né? E Jesus vem dizer: cadê a fé? Cadê a fé que eu peço que vocês tenham para comigo? Não é? Eu sou aquele que tudo pode na sua vida, não é? Cadê a sua fé? A gente não tem. A gente impede isso e a gente não tem. O medo são coisas que paralisam a nossa vida. A gente deixa de amar uma outra pessoa porque a gente já se relacionou com alguém, aquele alguém não deu certo, não é assim? Então, não vou mais me envolver com ninguém. Por quê? Porque eu tenho medo que não dê certo. E eu não quero mais sofrer como eu sofri com aquela pessoa. Não é assim? A gente para a nossa vida, né? Para a nossa vida, não vive por causa do medo. Mas quando eu alimento a minha fé, esse medo, ele bate de retirada. Eu não posso sentir medo das coisas que acontecem aqui na vida, na nossa vida aqui na Terra, não. Principalmente por quê? Porque nós somos humanos e a gente vai se deparar com problemas aqui e ali. Não é? Muitas vezes eu bloqueio a minha vida amorosa, deixo passar pessoas maravilhosas na minha vida, com medo de sofrer, não é? Mas eu posso sofrer, eu posso não sofrer de um amor que não foi correspondido, né? Mas e um câncer? Se daqui para frente eu arrumo um câncer na minha vida, eu não vou sofrer também? Então o medo, ele tá em todos os lados, né? Então muitas vezes eu deixo de viver algo que Jesus me dá, por quê? Porque eu tenho medo que não dê certo, que eu tenho medo de sofrer lá na frente de amor. Mas eu posso adquirir uma doença ruim, sofrer até a morte, ficar numa cama. Isso a gente não pensa, né? Então, o que é que a gente tem que fazer para a gente tirar esse medo da nossa vida, das coisas que a gente tem vontade de fazer, tem sonhos de fazer? O humano, ele não faz.
O humano sem Deus não faz. Nós, sem a fé, não somos nada, né? Um pouquinho de fé que você adquire dentro de uma oração, de uma vida ali consagrada com Jesus, ali você tendo ali os seus momentos de oração com Ele, você vai adquirir confiança. Você vai começar a ter ali um momento com Ele, né? Seja na igreja, seja na sua casa, e você vai alimentando a sua fé. Quando vier as coisas, você vai saber resolver muito bem. Você não vai sair jogando fora porque você está com medo, né? É impressionante como nós somos assim. Nós somos assim. Eu sempre fui uma pessoa medrosa, sempre fui. Em questão de fazer coisas grandes, né? Por exemplo, uma reforma de uma casa, vamos dizer assim. Eu sempre fui medrosa, né? Sempre fui medrosa. Mas um dia eu resolvi, né, entregar toda a minha vida para Jesus e confiar, confiar. E um dia eu fui ousada. Um dia eu, depois que estava 3 anos trabalhando, eu disse, eu vou reformar a minha casa. Eu vou reformar. E eu reformei. De cerâmica a forro, a tudo do bom que eu podia fazer. Por quê? Porque ali eu fui alimentando uma fé, nutrindo uma fé em Jesus que tudo dava certo. E realmente deu. E Ele foi provendo, Ele foi colocando pedreiros que me cobrava um preço muito abaixo, né? Pessoas amigas, pessoas assim, como se fossem irmãos, sabe? Aquela pessoa que chega de Maria, deixa comigo que eu vou fazer, né? O teu forro deixa que eu vou colocar, portanto, era tudo metade do preço, né? E quando terminou que eu olhei, eu disse, eu não acredito que eu com 2 crianças, com responsabilidade, né? Com responsabilidade de escola, escola particular, livros, tudo, eu consegui reformar esta casa, né? Que era que é a casa da minha mãe, né? A casa da minha mãe que ela deixou para mim, mas que nunca foi mexida. Ou seja, moramos esse tempo todo, nunca mexemos, nem eu nem o pai delas, né? Ele dizia, não vou colocar a mão em casa dos outros, em coisa dos outros. E assim a casa foi se acabando, né? E eu pensava, Jesus, o que é que eu vou fazer com essa casa? Né? Porque eu tinha 2 filhas para criar, se eu fosse trabalhar e ganhar um salário mínimo, era para elas, né? Para o nosso sustento, então eu não via solução. Mas aí, Jesus, eu já vivia na caminhada, eu já tinha uma fé nutrida no meu coração. E aí eu fui ousada, por quê? Porque Jesus colocou um amigo que disse a mim, Maria, tu quer um cartão? Eu tenho um cartão que tem limite alto. Se tu quiser para comprar material, tá aqui na tua mão, né? Tá aqui na tua mão. Eu já estava trabalhando, já estava com carteira assinada, tudo. E eu com medo. E eu tinha esse medo, não tenho coragem. Eu não tenho coragem porque aqui precisa-se de tudo. Eu não tenho coragem. Ele disse, menina, deixa de ser besta. Vice? Vai fazendo aos poucos. Compra uma parte, depois paga para fazer, depois compra outra parte, é tempo que tu tá. Até isso Jesus colocou na minha vida, né? Então, mas para isso, eu tinha dado um sim a ele lá há 3 anos atrás. Já fazia 3 anos que eu estava trabalhando quando eu reformei essa casa. Mas eu já vinha de caminhada, eu já tinha uma intimidade ali com a palavra de Deus. Isso há 22 anos atrás. Eu já tinha, né, ali alimentando a minha fé todos os dias, e ali eu fui ousada. Mas eu mesmo, sozinha, eu não teria coragem. Eu não teria. Então, assim, são muitas as pessoas que não têm coragem de dar um passo. Coragem de dar um passo para aquele emprego que tanto sonha. Eu não sou capaz. Faz tanto tempo que eu estou fora, né, dessa área aí que eu não acho que eu não sou capaz.
Esse medo que nutre a gente vem da nossa falta de fé, da nossa preguiça de pedir a Deus, né? De ter uma intimidade, de ter ali um momento de oração. Isso é essencial na nossa vida, a oração. O momento com Deus é essencial, a gente não pode perder isso. E muitas vezes a gente perde pelo caminho. A nossa vida, ela fica travada. De onde a gente parou, a gente não sai. Principalmente em relação a relacionamentos, né? A gente não confia, né? Então, vamos lembrar de uma coisa. O sofrimento de um amor que foi embora, que não deu certo, né? Você pode também encontrar um câncer no caminho e sofrer do mesmo jeito. Tenho certeza que o sofrimento é muito mais do que um sofrimento de um amor perdido, né? Por quê? Porque é um sentimento na carne, uma dor na carne, a dor do câncer. Ela vai comendo aos poucos, né? E um amor não. Um amor que se vai não é amor, né? É tudo menos amor. Então, aquilo ali vai passar, né? É a dor de um luto que passa. Não um luto de uma perda total, mas um luto de uma despedida, né? Então, eu não posso nutrir medos na minha vida. Você não pode nutrir medos na sua vida, entendeu? Dê um passo, só que no seu humano você não vai conseguir. Você vai conseguir através da oração, através da intimidade com Jesus Cristo é que você vai conseguir dar uma guinada na sua vida, seja na área que for. Cada um dentro da sua realidade. Cada um tem a sua trava. Uns é um emprego que acha que não é capaz, outro não tem coragem de dar um passo a mais, que é fazer uma reforma, comprar um carro, seja lá o que for, né? Eu preciso de uma moto, por exemplo, para trabalhar, mas eu não tenho coragem de chegar lá e tirar. Se você tiver fé pequena, eu vou tirar isso aqui e eu vou pagar, porque Deus é mais na minha vida. O emprego eu já tenho. Agora é só me manter firme. Ah, mas se eu perder o emprego, a fé não vai fazer com que você perca o emprego. Se Jesus colocou um sonho no seu coração, é porque ele vai se realizar, né? Ele vai segurar o seu emprego, nem que seja durante as prestações que você estiver pagando a sua moto, seja lá o que for, né? Por quê? Porque ele é aquele que coloca o sonho no coração da gente e realiza. Só que eu preciso tirar o medo e eu só posso tirar o medo através da intimidade com Jesus. Amém? Uma boa tarde para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.